Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos realizando a primeira edição do Conversa com o Coneia. Esse é um espaço de diálogo embasado em ciência, com foco em temas atuais, sempre relevantes, né, para a conservação da natureza, educação ambiental e, não menos importante, o exercício da cidadania. Hoje, então, nós temos a honra de receber, nesse primeiro momento, diretamente do Colorado, onde está realizando seus estudos de pós-doutorado, o professor Carlos Hugo Rocha. Carlos Hugo é engenheiro agrônomo, mestre em ciências do solo e doutor em manejo dos recursos naturais. É professor adjunto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde trabalha desde 1991 em diferentes temas de grande relevância, que incluem, então, a conservação da natureza, ecologia da paisagem, desenvolvimento rural e sustentável, agricultura de base familiar, agroecologia, sistemas ecológicos de produção, dentre outros. Hugo, é uma honra para nós hoje, aqui do Coneio, podermos conversar com você sobre um tema tão importante, que é a ameaça de perda de uma grande área de mata nativa na cidade de Ponta Grossa, por conta de um empreendimento comercial. Portanto, sem mais delongas, né, querendo aproveitar o tempo e a sua disponibilidade, eu te agradeço e passo a palavra para você nos apresentar um pouquinho do seu conhecimento sobre esse tema. Oi, então, bom dia, boa tarde a todos. É uma satisfação, uma honra ser convidado, né, participado desse encontro com vocês, para tratar de um tema que é extremamente atual, extremamente importante, e não podemos perder de vista que o 95% da população de Ponta Grossa vive na cidade, vive no ambiente urbano. E o meio ambiente da população, então, da maior desses 95% da população é a cidade. E transformar a cidade num ambiente agradável, num ambiente digno, num ambiente protegido, num ambiente onde a gente tenha oportunidades para ter contato com a natureza, é uma necessidade dos tempos atuais, é uma necessidade para a qualidade de vida das pessoas, para a qualidade emocional da vida das pessoas, e depois do Covid isso ficou ainda mais claro, a necessidade de ter áreas verdes, áreas urbanas protegidas, para que a cidade, para que os habitantes como um todo possam desfrutar. E Ponta Grossa, de certa maneira, é uma cidade privilegiada. Essa imagem que nós estamos vendo de fundo aqui, do início da formação da vila de Ponta Grossa, ela é muito simbólica, né? Ela mostra, né, essa imagem, ela foi obtida, ela foi pintada, né, em uma aquarela a partir da área onde fica a caixa d'água da Sanepar, está faltando água em Ponta Grossa, né? Mas exatamente naquela parte alta, observando o topo da colina onde está a catedral, e ali a cidade se desenvolveu a partir dali. Mas essa imagem mostra, né, a área fantástica da cidade, que é onde é o quadro urbano, e o quadro referencial que a gente tinha no início da formação da cidade. Por isso que Ponta Grossa é a princesa dos campos, porque a visão que a gente tinha desse núcleo, desse topo, era fantástica, né? Cercada por campo nativo e com as matas, né? Com a floresta araucária chegando perto, em função aí de algumas características marcantes de vales e da geologia dessa área central, a gente percebe, né, esse avanço da floresta nas áreas de campo. E o Capão de Ponta Grossa está exatamente à direita ali, né, do núcleo urbano, e por isso que a cidade se chama Ponta Grossa, exatamente por conta desse capão, que obviamente não existe mais, ele já foi devastado aí há mais de 150 anos atrás, né, à medida que a cidade foi se desenvolvendo. A gente teve a oportunidade, de trabalhar desde o início dos anos 90, logo que eu entrei na UEPG, como professor efetivo em 91, nós tivemos a oportunidade de estudar algum desses arroios, fomos incentivados por esse professor meu, que depois veio para a agronomia aqui da UEPG, e a gente trabalhou junto, ele criou um grupo de trabalho multidisciplinar para a gente poder analisar os arroios da área urbana, né, era uma preocupação dele, e era uma coisa assim que eu até então não tinha me preocupado muito, me interessava muito mais pela natureza dos campos, né, do que é hoje o Parque Nacional, mas foi ali que eu me atentei para a importância fundamental desses córregos situados na área urbana de Ponta Grossa. E uma série de trabalhos aí que a UIPG fez, então, aí entre 91 até 97, 98, né, um deles foi a recuperação do arroio Madureira, que era o arroio mais poluído da área urbana. Nesse grupo de trabalho, a gente escolheu esse arroio por ser o mais
degradado, o mais poluído, que estava mais erodido, que tinha mais problemas ambientais, assim, concentrados numa área relativamente pequena do rio. E o pensamento era, se a gente conseguir produzir um projeto que promova a recuperação desse rio, é possível restaurar, recuperar todos os rios da área urbana da cidade. O projeto do Lago Larias nasceu no IPG, não é muito conhecido isso, mas ele nasceu então desses projetos. O projeto do lago foi feito em 96, ele ficou pronto em 96. Infelizmente ele ficou 25 anos parado, né, como projeto, e um belo dia, né, por razões que não vamos ter tempo de entrar aqui em detalhes, mas alguém resolveu construir porque contaram para o prefeito de então que isso daria muito ibope para ele e que valeria a pena o Estado, né, e o município investir na sua construção, e daí o projeto saiu. Percebam que o projeto é muito parecido com o que foi executado, né, mas, né, ficou pronto 23, 24 anos depois, né? Então foi assim, foi uma certa maneira uma tristeza, né, durante ver o projeto abandonado na gaveta durante tantos anos, durante mais de 20 anos, mas também foi uma satisfação muito grande de ver ele concluído e principalmente de ver as pessoas utilizando e quão importante ele é para a cidade, né? Cada vez que eu vou no lago e vejo crianças e famílias brincando, fico satisfeito que valeu o esforço feito lá em 96, né, para a gente conseguir produzir esse projeto. E, de certa maneira, ele se torna uma referência, né? Ele se torna uma referência para a cidade, mas é óbvio que ele tem problemas. Ele tem problemas porque, né, não existe uma inteligência aplicada ao conhecimento para que a gente possa sanar os problemas que existem. O projeto tem, né, 25 anos. Quando ele foi feito, a realidade é uma, a realidade hoje é diferente, então os desafios são diferentes. E a gente já percebe, né, a própria cor da água, que nós estamos vendo os problemas acontecendo, os sedimentos que vêm de toda a área urbana sendo depositados no lago, né, e isso é um problema seríssimo aí para o manejo, e sabe, não, tem solução, é possível agir, e essas soluções não são caras, mas é preciso boa vontade e conhecimento para isso. Ponta Grossa, como cidade, tem 3 características marcantes, né? A área central como principal divisor de águas, né? Então, aquilo que eu falei, né? A partir daqui, a chuva se distribui para 4 bacias principais, né? 4 rios principais. Uma delas é o Arroio Larias, a outra é o Arroio da Ronda, e outra é o sistema aí que desce, né, desde o Arroio Universidade, Pilão de Pedra, e o arroio que vocês cruzam ao ir para a UTF, né, um pouco antes de chegar na UTF, vindo do centro, naquela baixada, né, passa o Arroio Lajadinho, que é também um outro sistema hidrográfico importante aí do quadro urbano. À medida que, então, a cidade cresceu a partir desse divisor de águas, né, e essa imagem aqui mostra exatamente isso que eu falei, né? Então, aqui está a catedral e as bacias hidrográficas principais que nascem, então, no centro. Isso é uma coisa marcante. Poucas cidades do mundo têm, né, o centro da cidade associado a um divisor de águas, onde as bacias hidrográficas nascentes dessas bacias estão associadas ao quadro urbano. Aqui a gente pode ver nessa imagem, né, cada círculo azul é uma nascente, né? Nós temos mais de 50 nascentes aqui espalhadas aqui, e não são todas, né? Eu só coloquei assim as mais evidentes para a imagem não ficar tão poluída. Todas essas nascentes, então, estão situadas no contexto urbano, dão origem a rios, e evidentemente que a grande maioria delas está poluída. Ela está poluída não porque obviamente existe problemas aí de conservação dessas áreas. Essas 2 imagens são áreas, uma delas, a da direita da cachoeira ali, ela está a 250 metros do campus da UIPG no centro. Eu acho que são raras as pessoas que conhecem essa cachoeira tem 3 metros de altura, 3,20 metros, e seria, talvez em qualquer cidade um pouco mais inteligente ou mais desenvolvida no mundo, isso seria um parque urbano de altíssimo valor de conservação e a sua importância em relação ao aspecto paisagístico e recreação para a cidade. Em Ponta Grossa, vocês perceberem, atrás da água, vamos ver que ela está cheia de lixo, né? Ela recebe esgoto por inadequação do sistema de esgoto da cidade. Então, é possível reverter isso? É óbvio que é possível reverter isso. É caro para fazer isso? Não é muito caro.
né? Não vou dizer que é barato, mas é possível. O município de Ponta Grossa tem recursos suficientes para que isso possa acontecer. E à esquerda é o arroio Pilão de Pedra, né, na região ali acompanhando a rua Afonso Celso, que vai para a Vila 31 de Março, para aquela região da cidade, e que tem corredeiras, forma cascatas, forma lugares para nadar, e assim, 60, 70 anos atrás, era o local de natação da população. Né? As pessoas que moravam no Jardim Carvalho, na Vila Vilela, naquele contexto ali, era o ponto aí de refresco no verão, em função das características do rio. Infelizmente, a cidade cresceu sem levar em consideração essas características marcantes, né, que a gente poderia ter transformado em áreas de lazer e recreação. Aqui é pertinho do shopping, 200, 300 metros do shopping, né, essa parede, uma antiga pedreira que foi explorada de abaso, essas pedras pretas de calçamento que a gente ainda vê na rua, né, nas ruas de Ponta Grossa, a maior parte delas hoje estão cobertas por asfalto, mas antigamente eram, né, esses paralelepípedos, ou então calçamento de rua poliédrico, né, com essa rocha, mas que foi abandonado, essa pedreira, muito tempo atrás, e ficou um local com alto potencial para conservação, para transformação, num parque exatamente do lado de um shopping urbano. A segunda característica de Ponta Grossa é essa diversidade geológica e geomorfológica do quadro urbano, né? A linha branca em volta é o perímetro urbano da cidade, e sobreposto a um mapa geológico da Mineropar, e que mostra aí as principais formações geológicas da área desse quadro do contexto urbano, né? Todas elas rochas sedimentares, com exceção dessas áreas em verde, né? Que são derrames de lava vulcânica de base durante a separação dos continentes, né? Da África e da América do Sul, né? Essas rupturas propiciaram que o magma básico, né? No caso do basalto, fosse extravasado, e no caso de Ponta Grossa eles ficaram na forma de diques ou soleiras, né, que diversificam aí o quadro urbano de Ponta Grossa. Essa diversidade geológica e geomorfológica forma o relevo, forma as cascatas e forma essa característica urbana marcante. Aqui, um detalhe do quadro urbano, né, mostrando essa diversidade. Cada cor do mapa aí, né, uma formação geológica diferente, todas elas, como eu falei, são sedimentares, com exceção do verde, mas que imprimem uma característica marcante. Outro fato marcante são essas linhas em preto e esses traços pontilhados, que são linhas de fratura, linhas de falha e que marcam, então, essa característica do quadro urbano de Ponta Grossa. Aqui está um destaque para a geologia do Arroio Larias, né? Está mostrando ali a bacia do Arroio Larias, o Lago do Larias está aqui no final, né? No canto aqui, né? Nessa porção aqui, e as cabeceiras, né, do Arroio Larias, aquela área da cachoeira que eu falei aqui, está associado, então, a essa soleira de diabase, então, dessa rocha né, de origem vulcânica, depositada sobre o material da formação Ponta Grossa, que é uma formação aí do Devoniano, contém registro de fósseis e marca a evolução da vida, né, bem marcante aí no caso aí do município de Ponta Grossa, essa presença. Em amarelo, toda essa faixa amarela são os depósitos mais recentes, depósitos de sedimentos, ou seja, aquilo que mesmo antes da existência da cidade, né, da ocupação urbana, o processo erosivo vai intemperizando a paisagem, vai intemperizando as rochas, vai produzindo sedimentos, e sedimentos são carregados com as chuvas e são depositados nas áreas mais planas, né, onde o rio perde energia, e formou um grande depósito sedimentar, que deu origem às olarias, né? A boa parte aí dos tijolos e telhados da área urbana, da parte antiga de Ponta Grossa, a argila desse material veio exatamente onde é o lago e toda essa porção em amarelo, que era cheia de áreas propícias para essa exploração, e o bairro Olarias se formou, então, a partir dessa lógica, né, dessa perspectiva geológica de depósito sedimentar. Aqui, então, é um trecho da bacia de Olarias, né, aqui como referência ali é o campus da Sescagem de Olarias, e esse mapa em 3D ele mostra então os vales, mostra os rios e mostra o processo hidrológico, né, destaca a hidrologia, que à medida que chove forte, como tem chovido em Ponta Grossa nas últimas semanas, né, toda essa água desce, se concentra nesses rios, né, ou seja, ela
né, escoa pelas ruas, pelas casas, pelos calçamentos, né, e dessas encostas rapidamente, porque ela ganha velocidade em função do volume, e ela, né, causa problemas à medida em que ela vai se concentrando, tanto nos vales, né, vai provocando erosão, quanto nas porções mais baixas, que ela pode provocar enchentes. A razão da existência do projeto Lago é exatamente uma forma de contribuir para controlar as enchentes, né, barragem abaixo. Né, nós tínhamos um problema na década de 90 muito sérios de enchente na região da Vila Cipa, isso causava uma série de transtornos, colocava em risco a vida das pessoas, o patrimônio, a casa das pessoas. Então, uma das soluções foi exatamente fazer a barragem, porque a barragem tem um papel de controlar enchentes importantíssimo nesse contexto, né? Como nós temos aqui, né? Tá ali a igrejinha do Varana, a gente percebe as encostas e, obviamente, essa água das chuvas, né, as águas pluviais vão descer para esses vales. A cidade com essa característica, então, marcante, né? Aqui também na Bacia do Olaria, a gente percebe o relevo, percebe a dificuldade de transitar, de construir, de manter essas ruas, e o próprio desenho, o planejamento urbano da cidade é enviesado, né? Foi feito errado, né? A ocupação em função dessas características do relevo. Aqui eu já falei do Capão de Ponta Grossa, né? E a terceira característica é a vegetação. A vegetação dos campos, né? A área urbana de Ponta Grossa deveria ter uma vegetação parecida como essa, campo associado com floresta araucária nos fundos de vale, e uma amplitude visual muito grande, né? Ou seja, a gente conseguia enxergar a cidade de diversos pontos, à medida que as tropas se aproximavam no século XVIII, no século XIX, elas conseguiam enxergar a cidade nesse topo, e a partir do topo você tinha essa ampla aspecto visual. A Rua Francisco Burgos, a rua ali da Santa Casa, antes ela se chamava Francisco Burgos, ela se chamava Belo Horizonte, porque você descortinava um belo horizonte a partir daquela área. A cidade foi sendo transformada, então, né, principalmente no século XX, a ocupação até final do século XIX foi pequena, né, já no início do século XX, a gente tem aí uma visão aí da catedral sendo construída, a antiga catedral sendo construída, e aqui a rede ferroviária, a estação ferroviária ali, a mais antiga, e a transformação, a ocupação do pátio pela ferrovia, sendo feito aterros, e que a gente percebe, né, a vegetação de campo, nessa área em particular, né, uma área com banhado, com várzea, ou seja, uma área onde a água se acumulava, e ela sendo ocupada aí por aterro, para poder ter ampliação aí do pátio da rede, e hoje é o Parque Ambiental da cidade, que a rede não está mais ali, né. Nesse mapa de 1920, a gente percebe, né, que é o mapa da cidade de Ponta Grossa, né, o mapa básico aí para o urbanismo naquele momento, 100 anos atrás, mas vocês percebam, né, e aqui a mesma área, quase a mesma área, ocupando aqui nesse quadrado, né, nesse quadrado em azul, o equivalente dessa área urbana. Percebam a quantidade de rios que a gente tem nessa imagem de satélite, e percebam que os rios aqui não existem, né? Não foi destacado o rio, não existia rio na concepção urbanística da Ponta Grossa. Os rios, os vales, né, eram simplesmente obstáculos a serem fechados com manilha de concreto, aterro, e seriam passadas ruas, e essa foi a mentalidade que perdurou na cidade, né, durante todo o século XX, e, infelizmente, ainda continua, né, acontecendo essa mentalidade de que não existe o rio, nós temos que simplesmente esconder o rio para fazer a cidade crescer, para promover o progresso, o desenvolvimento e assim por diante. Aqui é uma área interessante, muito interessante essa foto, né? Aqui é a Rua General Carneiro, lá em cima é o calçadão, né? Indo para o terminal, então o calçadão está aqui. E essa rua, né, é uma visão de como era a encosta, como era o vale, e esse é um rio, né? O rio que vocês talvez já tenham visto falar ali, né? Que nascia onde era o Cine Império, na Praça Barão de Rio Branco. Esse rio, ele está canalizado, né? Hoje a gente passa por ele e não tem mais, né? A gente não vê, quem não sabe que existe um rio embaixo ali, pode desconfiar pelo relevo, né? Uma pessoa atenta à paisagem, que compreenda essa dinâmica da cidade, né, vai imaginar, não, deve ter algum rio canalizado aqui, e realmente tem um rio, e não é um rio pequeno canalizado nesse ponto. E aqui essa imagem deve ser
eu tenho dúvidas, mas provavelmente é a rua 7 de Setembro, no Arroio Universidade, pertinho, então, ali da Universidade, onde tem aquela cachoeira que eu mostrei antes. Aqui né, é a canalização desse arroio na General Carneiro, foi mostrado nesse álbum de Ponta Grossa de 36 como um grande progresso da cidade. Né? A canalização, né, percebam os blocos grandes de diabásio, né? Alguns talvez tenham saído daquela pedreira ali mesmo, né? E o trabalho, o esforço, né, para a época, para fazer isso, né, o trabalho né, basicamente manual para poder fazer isso, mas mostrando como se, né, a referência a ser feita para a cidade como um todo para se eliminar do problema. Mas e aqui essa passagem, ou seja, exatamente nesse trecho aqui, a Rua Regional Carneiro, essa transversal aqui, né, e essa aqui é a rua que é a Rua do Rosário, e o rio passando aqui embaixo, ou seja, essas construções, né, passam um rio embaixo aqui, e isso, obviamente, é um risco muito grande, porque essas, né, construções, feitas aí há mais de 90 anos atrás, é um problema, né, e frequentemente, né, esse desaba um trecho e, enfim, vai ser ad eternum, nós vamos ter que conviver com isso. Então, a mentalidade de canalização, ela foi, né, a ideia era canaliza um trecho, né, a cidade cresce, canaliza outro, e assim a gente vai apagando os rios da memória, né, ou como um ex-prefeito de Curitiba falou, né, enterrar os rios em catacumbas de concreto. Infelizmente, essa mentalidade ainda perdura. Aqui em 2016, né, o Rio da Ronda, um trecho, um afluente do Rio da Ronda, que é a Rua Visconde Tauné, naquela porção mais baixa, né, o Rio a céu aberto, que é uma escola pública, e o município, né, por interesses diversos, simplesmente canalizou o rio. A desculpa era que produzia enchente, que produzia mau cheiro para as escolas, mas o problema não é o mau cheiro, o problema é tratar a origem do mau cheiro, que é o esgoto despejado clandestinamente rio acima, e não é, como eu falei, não é uma coisa complexa para resolver. Ao mesmo tempo, teria um potencial fantástico para transformar isso em rio, em lago ou em área de recreação, lazer, e transformar isso num grande parque urbano, mas não foi o que prevaleceu, e estamos falando aí de 7 anos atrás, né, quando foi produzida essa imagem, estava nesse ponto. E, novamente, aqui é a ideia do principal aí da nossa conversa, né? Esse condomínio, esse loteamento que pretende pegar essa área em amarelo, né? Daqui é o limite, transformar num condomínio e devastar a maior parte da floresta, né? Pretende-se manter um trechinho de floresta, o que, de certa maneira, não deixa de ser uma pequena inovação em manter um trecho de floresta, mas é uma área extremamente importante aí para o contexto, que eu vou voltar a falar nisso para frente. E à medida que a cidade, né, vai crescendo, vai tomando, vai valorizando os terrenos, né, quando construiu-se o Lago do Larias, valorizou-se muito o entorno, e a prefeitura autorizou um loteamento nessa área que foi uma barbaridade, né? Essa encosta aqui, numa área de campo nativo, talvez, acho que a Lia conhece essa área, né, Lia? E essa é uma das áreas de campo nativo mais bem preservadas que nós tínhamos no quadro urbano de Ponta Grossa, né, com um potencial fantástico para ser incorporado ao contexto do Lago do Larias como parque, mas o município simplesmente autorizou o loteamento sem levar em consideração isso, e pior do que autorizar um loteamento é a forma como ele começou a ser construído, né? Retirou-se toda a vegetação, e evidentemente que nesses momentos de chuva intensiva, nesses momentos de concentração de águas, o resultado as consequências são terríveis, né? A gente tem um processo erosivo muito grande, a gente tem uma quantidade de água descendo ao mesmo tempo, que a água não vai mais infiltrar, né, porque não tem mais a vegetação para segurar isso, e a imagem aí mostra tudo. Circulou aí há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma imagem apareceu na televisão, circulou na internet, né, a imagem de que o Lago de Olaria teria transbordado. Não foi isso, né? Isso novamente é a falta de conhecimento, é as coisas erradas que a gente escuta, é a falta de informação, né? Ou por falta de conhecimento, ou por distorção pura e simples, né, do problema, e que né, mas o problema não é o lago transbordando, né? O problema é
a água e a lama que desceu dessa encosta desprotegida, né? Ou seja, onde a gente tem vegetação no primeiro plano ou vegetação de campo como ali, não vai acontecer isso, né? A água vai ser retardada, a água vai ser uma parte, ou uma grande parte dessa água vai ser infiltrada no solo. E aqui a gente teve, né, esse problema. E aconteceu de novo, né, de descer água e mais recente, né, provocar inundação nas ruas, mas o problema não foi o lago que transbordou. Então, essa é a importância do nosso conhecimento, a importância da gente estudar, a importância da gente compreender os fenômenos para poder contrapor com argumentos solidificados em conhecimento, para poder criar uma narrativa que não seja a narrativa errada ou falsa do processo. Aqui a gente vê o problema básico aí da ocupação urbana e das enchentes, né? Qualquer enchente que a gente está vendo no mundo hoje, aconteceu no Brasil, ou em Ponta Grossa, ou no Paraná, ela está associada a esse fenômeno. Quando a gente tem uma vegetação nativa, qualquer chuva intensiva, algo em torno de 80%, 100% da água vai infiltrar. Isso é variável, obviamente, aí depende do solo, do relevo, da chuva, de uma série de outros fatores. Mas como uma referência, esse número é interessante para a gente. E uma pequena porcentagem, né, que pode ser até zero, né, ou até 20%, ela escoa, você tem um escoamento superficial, ou seja, ela vai descer pela encosta e vai atingir o nível, o córrego, ou o ponto mais baixo da encosta, por razões óbvias, né, do processo aí de escoamento superficial. À medida que a gente começa a ter uma ocupação maior, né, com agricultura ou então com casas, com desenvolvimento urbano, vai aumentando a taxa de runoff, né, o escoamento superficial, e vai diminuindo a taxa de infiltração, e à medida que a cidade cresce, a ocupação aumenta, vai diminuindo pela impermeabilização, e quando a gente tem, né, um quadro urbano como o caso do centro de Ponta Grossa, a gente tem a maior parte da superfície impermeabilizada, e uma pequena porcentagem dessa água que infiltra. Consequentemente, né, o nível da chuva e das enxurradas vai ser maior e as consequências para a enchente vão ser ainda maiores. E outro problema, né, que eu esqueci de comentar, mas dá para perceber na imagem, que é a qualidade da água. À medida que a gente vai tendo, né, um aumento da ocupação urbana, a qualidade da água também diminui. E outro problema se refere ao problema das secas. Como não infiltra a água no solo, a água escoa, ela vai diretamente para os rios e vai embora com as enchentes, pouca água fica para abastecer o solo, o lençol freático e manter, né, o fluxo de águas nos rios. Então a gente tem percebido nos últimos 30, 40 anos, e muitos dos agricultores que a gente trabalha têm apontado isso para a gente, que, né, os rios estão diminuindo. Né? Quando chove, ele vira um pandemônio de enchente. Quando não chove, passa 15 dias sem chover, o rio vira um fio d'água muito pequeno, porque não infiltrou, não teve o abastecimento do lençol freático. Então, manter áreas para infiltração é fundamental para o planejamento urbano, é fundamental para uma cidade poder ter essa perspectiva. E à medida que isso acontece, né, esse gráfico ele é bem ilustrativo para a gente ter claro como que isso acontece. Então, aqui aqui nós temos o tempo, certo? E aqui a chuva. Começou uma chuva, a linha pontilhada aqui mostra o pico da enchente, o que acontece com o rio, né, com a vazão do rio num determinado ponto, ela vai aumentando, ela aumenta rapidamente, atinge o chamado pico de enchente, né? Esse pico de enchente ele pode ser calculado para qualquer bacia, né? Por exemplo, a maior chuva esperada em 100 anos vai atingir um volume X, né, de metros cúbicos por segundo. E à medida que a chuva passa, né, a chuva vai diminuindo, esse volume cai, certo? E aqui uma outra tempestade pequena produz um outro pico e assim sucessivamente. Isso aqui é depois que a cidade cresceu, e aqui em azul é antes do desenvolvimento, ou seja,
né, antes da área ser ocupada por agricultura, ou então, caso mais extremo, por área urbana, né? Chuva, ela aumenta, mas o pico, né, da chuva é maior. É mais lento, ela se dissipa mais lentamente, né, e os picos de chuva são menores. Portanto, ou seja, a quantidade de água que caiu nesse gráfico aqui, na cidade, por exemplo, né, é o mesmo. A única diferença é que aqui é impermeabilizado e aqui tem superfícies para a água infiltrar e poder cumprir o seu papel hidrológico. Todos os rios do mundo, né, incluindo então os da área urbana de Ponta Grossa, eles formataram a sua caixa, as suas encostas, o seu desenho, a sua inserção, né, das linhas hidrográficas na paisagem, a partir desse equilíbrio entre a maior chuva esperada anualmente, a cada 5 anos, a cada 10 anos, a cada 20 anos, né, e o volume de água passando naquele canal nesses momentos de enchente, ou seja, ela vai erudir para poder dar conta desse processo. E a partir dali se estabelece, né, as áreas ripárias, né, e o conjunto, o equilíbrio que eles formam a partir dessa perspectiva. Então, voltando, né, nessa imagem, né, então imagine nesses picos de enchente, a partir da área sendo urbanizada, e percebo na Bacia do Larias a impermeabilização, né, e aqui ainda nós não estamos no centro, né, o centro não está mostrando essa imagem, a gente pode imaginar o volume de água que chega nessa área. Então, poder contribuir, poder manter com áreas que ainda existem, né, áreas verdes, florestas, campos e banhados que ainda subsistem na cidade para cumprir esse papel hidrológico é fundamental para o futuro da cidade, é fundamental para que a cidade possa garantir, né, uma qualidade de vida aos seus habitantes e colocar em menor risco em função disso que já está acontecendo. Né? Aqui um arroio transbordando, com uma chuva um pouco mais intensiva, e esses problemas têm se tornado cada vez mais frequentes. Há uns 30 anos atrás, quando a gente começou então a trabalhar com esses projetos de arroios na cidade, era difícil a gente pensar e imaginar esses problemas de enchente, né? Poxa vida, Ponta Grossa não é raro, vai ser difícil ter enchente, né? Mas 30 anos depois, isso é uma realidade que faz parte aí do cotidiano. Aqui o Arroio da Ronda, aqui é Visconde de Tauné, e aqui dá para perceber, né, o nível da água, o lixo que está depositado, que as pessoas jogam na rua, em qualquer lugar, obviamente vai parar nos bueiros de águas pluviais e vai parar num rio, né? É inevitável. E o lixo que mostra onde a água pegou, né? Dá para ter uma ideia, ali tem pessoas, né, na imagem que passa um carro, dá para ter ideia do tamanho da vazão e a altura que o rio atingiu, né, por conta numa determinada enchente aqui em 2015. Aqui também é no contorno da cidade, o Arroio da Ronda transbordou em 2017, andou transbordando novamente, né, cada chuva maior transborda, e toda a iniciativa que a prefeitura tem feito para lidar com isso é desassorear o rio, mas não atua na causa do problema, atua simplesmente na consequência, e isso vai continuar acontecendo. Se a gente levar em consideração as consequências aí das mudanças climáticas, o risco é obviamente muito grande. E imagine num engarrafamento, numa situação, né, com uma chuva muito grande, você com a tua família, com o teu filho, parado numa situação como essa. O que você vai fazer? O que você pode fazer? E ainda mais se tiver muitos carros, digamos assim, é uma tragédia anunciada em função basicamente duas coisas: conhecimento aplicado à realidade aí da cidade, né? E o segundo é o interesse econômico, né? Como o Caetano Veloso cantou, né? Da força da grana que ergue e destrói coisas belas, ou seja, né, a força da grana que influencia os processos de tomada de decisão, né, da onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer, e as consequências são inevitáveis. E, né, normalmente, os mais pobres, os mais humildes, pagam com um preço muito alto, muitas vezes com a vida das suas famílias, por conta desse tipo de descaso. Além da chuva em excesso, nós estamos convivendo com secas, né? Nós nunca tivemos a maior seca que nós tivemos no Paraná, dos últimos 120 anos, aconteceu aí há poucos anos atrás, né? 2020, né, foram 5 anos de seca extrema que a gente nunca tinha vivenciado,
E esses ciclos vão se tornar cada vez mais complexos. Chove demais, como está chovendo agora, ou então chove de menos, como aconteceu há 3, 4 anos atrás, durante muito tempo. Nós temos que estar preparados, uma cidade tem que estar preparada para isso, porque isso vai se tornar, digamos, o novo normal. Né? Todos esses extremos de seca no Paraná, em algumas regiões do Brasil, são coisas anormais, não são coisas que fazem parte da nossa realidade. E tudo isso vai ser complexado pela questão do aquecimento global, das mudanças climáticas e hoje da emergência climática. Isso é uma coisa óbvia, evidente, apesar de que existe um debate dos negacionistas do clima, mas isso é apenas interesse econômico de grupos econômicos que têm interesse em que as coisas continuem do jeito que está, porque eles estão ganhando muito com as coisas do jeito que está. Mas o futuro para o planeta, para as cidades, para o Brasil, é complexo se nós não tomarmos as iniciativas que a gente precisa fazer para isso. Esse gráfico mostra aí a diferença de precipitação, enchentes, aqui só nos Estados Unidos, mas mostra desde 1910 até 2020 a frequência das chuvas extremas cada vez, principalmente a partir dos anos 80, quando se acelera o problema da crise climática, se tornando cada vez mais complexo. Isso é dado para os Estados Unidos, mas de maneira geral ele serve para qualquer lugar do planeta. Aqui nos Estados Unidos, as consequências disso, então dá para imaginar o tamanho da enchente para ter causado esse tipo de problema, ou então aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, há 4, 5 anos atrás, 2022, então 3 anos atrás, mais recente, choveu cerca de 250 milímetros em 4 horas, que é uma chuva extrema, mas é provável de acontecer, raramente, era a perspectiva dela acontecer, mas ela podia acontecer. E agora ela se torna aquilo que era esperado acontecer uma vez a cada 50, 100 anos, está acontecendo uma vez a cada 2, 3, 4 anos. E uma outra imagem do que era a rua e o que virou nessa enchente, e as situações aí, de famílias, pessoas, e o desespero associado a isso aí. Então, o progresso aí das cidades, ele vitima a natureza, a história, compromete o futuro da qualidade de vida dos habitantes. No caso de Ponta Grossa, isso se manifesta aí nos arroios. Por que acontece isso? 5 problemas principais, então. Eu falei da questão econômica, mas como é que ele se manifesta, do interesse econômico? Primeira questão é assim, todo loteamento precisa de licenciamento, tem uma legislação e precisa de licenciamento. Se esse processo for bem feito, ele minimiza impactos, ele cria condições que você pode até ganhar perspectivas importantes em relação a isso. Outro problema está associado à questão das ruas, desenho de ruas, como desenhar ruas, como trabalhar com a ligação entre bairros para minimizar esses problemas. Outro problema é a questão de esgoto, o sistema de coleta de esgoto da cidade, saneamento. A questão do destino das águas pluviais, ou seja, como é que você... Normalmente, o que a cidade faz, o loteamento faz? Ele pega, instala as galerias pluviais e vai jogar isso no ponto mais baixo, ou seja, no rio. Só que quando ele joga esse excesso de água no mesmo tempo num rio, ele vai causar erosão, vai causar problema e está magnificando todos esses problemas. Então, nós temos que ter desenhos aí de loteamentos que a quantidade de água produzida, que não infiltrou, o loteamento tem que dar conta. Ele não pode simplesmente jogar, ele tem que ter um processo para fazer isso. Na cidade que eu estou morando aqui no estado do Colorado, é impressionante como eles fizeram um trabalho espetacular para tratar a questão das águas pluviais associadas aos loteamentos. Ou seja, se você vai fazer um loteamento, você tem a obrigação de segurar essa água. Então tem soluções assim muito interessantes, ou seja, não estamos falando de nada de novo, as soluções já existem, a questão é como aplicar. Outro problema fundamental foi a canalização dos arroios que eu falei antes.
À medida que canalizou, o problema foi se tornando cada vez pior, 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 e a gente, né, tem um estado de degradação muito grande da cidade. Então, né, eu vou, até pela questão da hora, eu vou só passar algumas imagens e vou chamar a atenção de alguns aspectos, né? Aqui é o quartel 13, que é Ponta Grossa, em 1950, então, onde terminava a cidade. Percebam que tudo isso aqui no Arroio Larias era uma grande mata, né? Que dá para ter uma ideia aqui nessa imagem, né? O que devia ser a mata que aqui a Carlos Cavalcante, né? Tinha uma floresta gigante aqui facilitada aí pelo tipo de solo, pela geologia, e que, né, sobra alguns remanescentes dessa característica da cidade. Está repetido. Lixo é um outro problema na cidade, né? Tem, né, já, quando campanhas aí chegaram a tirar fogão, geladeira, sofá, cama desses fundos de vale, né? Mas é possível, ou seja, fazer mutirão, trabalhar com a limpeza. Os rios são, né, várias amostras aí de qualidade da água dos arroios em função do esgoto, ou seja, o esgoto, né, paga-se caro, cada um de nós paga 80% da nossa conta d'água para que seja coletado o esgoto. Né? Então não tem por que ter rio poluído na área urbana, ou seja, a gente poderia ter rios limpos e é possível produzir isso. Bom, eu vou pular essa apresentação aqui, porque daí ela teria uma característica mais ampla. Quando nós estamos falando de recuperação de rios, o nosso objetivo aqui é um pouco diferente. Eu só vou falar aqui agora, então, de um trabalho, antes de falar do loteamento, né? Eu vou falar de um trabalho que a gente fez para a Secretaria de Meio Ambiente em 2020. A Secretaria de Meio Ambiente do município fez um contrato com a fundação da Universidade da UEPG para a gente produzir um estudo aí para produzir, né, para a bacia do Larias, para a criação de unidades de conservação, de um mosaico de unidades de conservação da bacia do Arroio Larias. Foi uma proposta assim, que me surpreendeu, vindo da prefeitura, e depois eu fui entender por quê. Né? Foi o Estado, quando deu dinheiro, quando o Estado do Paraná pagou pela construção do Lago de Olarias, e o município se comprometeu a fazer um estudo e criar unidades de conservação da bacia. Então, digamos assim, algum iluminado e mais inteligente no Estado, né, ofereceu para o município o recurso, mas ao mesmo tempo exigiu que o município fizesse esse estudo. Então a gente trabalhou na bacia, né, e a gente propôs, né, nesse estudo a criação de uma área de proteção ambiental, né, que abrangeria em amarelo aqui, então, a área dessa APA, né, com quase 965 hectares, ocupando aí 1/3 da bacia para preservar esses remanescentes, ou seja, né, qual que é o objetivo dessa APA? Promover a regeneração, proteção dos ecossistemas ripários e os remanescentes da vegetação nativa e o seu potencial de produção de serviços ecossistêmicos, ou seja, regular a hidrologia, proteger a qualidade das águas, proteger habitats e biodiversidade, controlar a erosão marginal dos rios, né, das encostas, nas áreas mais íngremes, e criar oportunidades para a educação ambiental e recreação na natureza, que são fundamentais para a construção social da sustentabilidade urbana. Ou seja, nós temos um potencial grande de criação de um sistema de parques urbanos que seriam um dos parques urbanos mais interessantes do Brasil. Existem áreas, aqui o detalhe da parte superior, aqui é o terminal central, né, para a gente ter a ideia, aqui é aquela cachoeira que eu mostrei, né? E, né, todos esses rios descem para o Lago do Larias, e percebo que cada rio desse, cada afluente é um parque linear em potencial. Ou seja, é possível sair lá do Lago do Larias, né, caminhando, acompanhando esse rio, e vir até o terminal central 100% andando, caminhando dentro de parque urbano. Né? Ou então é possível ir para Carlos Cavalcante, também dentro de parques, né, dentro dessa unidade de conservação, se ela vier a ser implementada. É possível fazer isso, né? Obviamente que nós não vamos fazer isso em um ano, né? Um projeto para os próximos 30, 40, 50 anos para a cidade. Mas se a gente fizer 1 quilômetro, 500 metros todo ano, puxa vida, em 10 anos vão ter 10 quilômetros de parques implantados. Em 50 anos a gente tem um parque fantástico e
né? E se 50 anos parece que é muito tempo, na verdade não é. 50 anos passa rapidinho quando vocês, né, estiverem chegando na faixa dos 70 anos, vocês vão ver como passou rápido esse processo. Aqui o Lago de Olarias, né, o potencial, existe uma área fantástica aqui, que é uma RPPN, né, os proprietários transformarem em reserva particular. A cidade deveria agradecer profundamente, né, por essa família, para essa família, por ter criado e preservado essa área, mas existem áreas interessantíssimas, importantíssimas para serem preservadas ao longo de todo o Arroio Larias. Aqui é o Arroio Larias, né, aqui ele termina no Rio Caracará, aqui é a fábrica de cerveja ali da Heineken, né? E aqui ele se conecta um pouco mais abaixo aqui, que não aparece, com o rio Tibagi. Ou seja, então é possível sair lá da Heineken, acompanhando o rio Olarias pelo parque, passar pelo Lago de Olarias e vir até o centro da cidade, através de a pé, bicicleta, enfim, é um parque potencialmente fantástico para isso. Nessa APA a gente produziu um zoneamento, as áreas mais importantes são, né, bom, todas elas são importantes, mas cada um com uma característica marcante, que eu não vou entrar em detalhes, né? E aqui a gente mostra essa combinação aí de relevo, imagem 3D, com a sobreposição dessas zonas da APA, ou seja, por exemplo, nessa zona amarela, uma área ocupada densamente com casas, então a gente tem que trabalhar com a população, com as casas, para recuperar e manter a qualidade do rio. Nessas áreas em verde ou azul, são as áreas que não têm ocupação urbana e que elas têm um potencial fantástico para servir a esse papel. Não significa que nas áreas em verde elas não possam ter ocupação, elas podem ter ocupação, mas essa ocupação tem que ser racional, tem que ser uma ocupação inteligente, tem que ser uma ocupação em que a gente pense como maximizar os efeitos ambientais, os efeitos ecológicos, os efeitos hidrológicos do processo. E assim por diante, né? Aqui aquela RPN que eu falei, lá a zona do lago está lá no fundo, nós temos que pensar ela como um todo, e o potencial que a gente tem na cidade de transformar isso, e aqui o exemplo específico do lago, né? Senão nós vamos ter corremos o risco de aquilo que é bonito, ou pode ser transformar potencialmente bonito, um risco muito grande. O lago ele é interessante porque ele permite essa visão não urbana, uma visão de natureza, né? Você veja, nessa imagem a gente tem poucos elementos urbanos marcantes, né? Ou seja, tem o poste, tem a casa, tem a barragem, mas predomina a natureza. Se isso é transformado e ocupado de maneira irracional, deixa de existir a perspectiva importante do lago, né? E a sua importância para a fauna, para a flora, né? E os efeitos que ele tem, né? Os parques fundamentais têm, né? Para as características de saúde psicológica, saúde mental das pessoas, né? Esse estudo aqui, né, mostrando a saúde mental versus a proximidade de parques urbanos, a importância que esses parques urbanos tiveram na China durante o Covid ou em outros lugares do mundo também, e o potencial que a gente tem para transformar aquilo que é um problema em lugares como esses, que não são no Brasil, infelizmente, mas nós podemos ter isso em qualquer um desses rios de Ponta Grossa. A gente pode ter uma combinação, né, de paisagismo com elementos da natureza, com, né, aspectos de recreação para a população, para as crianças, para as famílias se encontrarem, né, e o potencial infinito aí para isso, né. Nova York, uma das cidades mais caras do mundo, né, tem um parque, o Central Park, que é gigante, né. Em 1857, mais ou menos, já tinha não, a cidade vai crescer e nós vamos ter um parque gigante, ou seja, há 180 anos atrás, eles já pensaram em manter isso, hoje é o coração verde da cidade, né? Na Coreia do Sul, aqui um outro exemplo de uma cidade inteligente, cujo referencial é um parque. Aqui na Nova Zelândia, né? Percebam o rio e a quantidade de áreas verdes que foram mantidas em volta desse rio, para manter o rio, para poder, né, encher sem causar problemas e transformar num super parque para a população. Aqui é dentro da área urbana de Adelaide, na Austrália, também, você parece que não está na área urbana, mas você está no contexto urbano. E talvez um exemplo assim, que mais me inspira, ou mais me anima em todo esse processo, é esse exemplo aqui da Coreia. Na década de 40, ele era uma favela, o rio poluído. Nos anos 50, eles canalizaram o rio e fizeram uma pista, né, uma via, e mais tarde, nos anos 70, fizeram uma pista sobre a pista, né, um outro elevado. E
Hoje, eles perceberam o erro, que isso era um problema, foram recuperando, destruíram o viaduto, destruíram o asfalto, abriram o rio novamente, e hoje ele é um parque, o principal parque urbano da cidade, um grande ponto de recreação e lazer da população, aonde passava dois viadutos. Isso é um elemento inspirador, e a gente tem esse potencial latente em Ponta Grossa. Então, é isso. Eu só vou mostrar uma outra, colocar aqui especificamente para a questão do loteamento. Que é o dilema atual. Então, nessa imagem eu já mostrei, certo? Uma floresta secundária, mas não significa que ela não é importante, né? Uma das coisas que eles podem dizer, muitas vezes... Para nós não está projetando, está só espelhando tua tela do Opa. Eu não parei a apresentação anterior, acho que agora vai dar. Ok? Está abrindo agora. Massa. Então, né, muitas vezes, né, eles contratam equipes, né, botânicos, biólogos, né, para servir os argumentos da empresa. Né? Mas a mata boa não... apresentação, Hugo. Oi? É só para vocês também, para mim está travado, não aparece seus slides. Não está aparecendo? Para vocês está, pessoal? Está espelhando. Tá. Eu entrei errado, acho que agora vai dar. Foi, né? Agora abriu, beleza. Então, né, digamos assim, não é uma mata nativa no sentido de que ela, né, nunca foi mexida, ou ela é uma área, né, né, uma mata primária. Mas ela tem um valor fundamental para a biodiversidade, é uma área, né, em estágios de sucessão secundária avançado, pelo menos parte da mata, e que tem esse papel fundamental de fazer com que a água infiltre, de fazer com que a água penetre no solo, diminuir o risco de erosão, alimentar o lençol freático e proteger a biodiversidade, proteger vida, e um espaço fundamental para a recreação, porque ela está num contexto, né, do Lago de Olarias. Então, né, ela está num contexto também dentro da APA de Olarias, da PRODAC. Eu esqueci de comentar também, isso é importante, a APA de Olarias, ela foi feito um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura assinou, né, concordou com isso, e ela está valendo. Então, todo loteamento novo hoje ele tem que estar de acordo com o que a APA se propõe. Né? Então, ela está 100% aí dentro do contexto da APA, essa área. Né? Ela está em áreas, né, como eu mostrei o zoneamento, né? Então, essas ZR são as zonas de uso restrito, e a parte dela está nessa zona de proteção de áreas úmidas, né, que são as antigas várzeas, né, as áreas importantes para absorver a água, e, portanto, são áreas prioritárias para a conservação. A gente fez um critério de definir áreas prioritárias, né, combinou parâmetros para definir isso, e essas áreas prioritárias, né, esse loteamento está, né, sobre áreas azuis, que são as áreas de mais alta prioridade, e as áreas verdes, que são áreas de alta prioridade no processo como necessidade ou como demanda para a conservação. Então, portanto, simplesmente permitir um loteamento numa área como essa, né, como tem aqui o desenho, é um desrespeito e é um erro muito grande para o futuro da cidade. Né? Não significa que, né, uma área dessa né, o proprietário vai perder a área. Não, ele não vai perder a área. Existem mecanismos de compensação financeira que o município pode adotar, existem mecanismos de proteção legal que o município pode adotar se quiser, ou então
ao invés de fazer um loteamento como esse, né, como está proposto, ele pode ser um loteamento diferente, que você possa ter um único prédio, uma única ocupação em áreas, né, mais devastadas ou áreas menos nobres para a conservação, e ao mesmo tempo você ganha, você preserva, você pode preservar uma área como essa. Então não é uma questão de sim ou não, né, é uma questão de, né, como fazer, o que fazer, qual a melhor solução. Evidentemente que a melhor solução é a conservação, pela própria lógica que nós estamos tendo e pela própria característica dessa mata, né, o ponto principal é esse. Mas é possível, né, ser inteligente e pensar em soluções diferenciadas que possam garantir uma determinada ocupação e ao mesmo tempo que você preserva a maior parte da área. Esse desenho, né, apesar dele preservar manter uma pequena faixa de vegetação, ele vai destruir a maior parte. Então ele não é adequado, ele precisa ser repensado, precisa ser retrabalhado e é possível ser feito isso. Basta usar a inteligência, basta usar a boa vontade e evidentemente que o município, né, como executivo, tem um papel fundamental nessa perspectiva. Eu acho que é isso, Lia. Fantástico, muito obrigada. Eu não sei quanto tempo levei, provavelmente eu estourei o tempo, mas... Não estourou tempo não, a gente ainda tem até para 2 perguntinhas, para a gente explorar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência. Então eu vou chamar primeiro a Juliane para fazer uma pergunta para você. Oi. Olá, boa tarde. Então, uma pergunta, né? Dado esse contexto que o senhor ele já explicou, né? Quais os perigos e tudo mais, qual seria o papel da população diante disso? E também algo que já dá um pequeno spoiler do que poderia ser feito qual é o papel não, qual é a importância da mobilização popular frente a casos voltados a empreendimento, né? Bom, ótimo, Juliana, você toca, acho que assim, no ponto principal, né? A mobilização popular, a mobilização das pessoas, da comunidade é fundamental. Ela é o ponto, é o que vai garantir, o que pode garantir a preservação dessa área, né? De maneira geral, é um processo complicado, porque boa parte das pessoas está preocupada aí com o seu dia a dia, né? Eu tenho conta para pagar, tenho, né, comprar comida, comprar roupa para meus filhos, eu trabalhei a semana inteira, agora eu tenho que estar em casa, tenho que, enfim, quero descansar, porque segunda-feira começa o batente de novo. Então a participação popular se tornou mais complexo, não, se torna mais complexo em função dessa perspectiva. Mas é a única perspectiva que a gente pode ter para que isso possa acontecer, para que a gente possa garantir preservação, que a gente possa garantir a qualidade de vida para as pessoas para o futuro, passa pela questão da participação da população. Como que a gente garante que mais pessoas se engajem, mais pessoas participem, né? Isso entra um papel fundamental, então fico muito feliz de ver o papel de vocês, do trabalho da Lia com vocês, de organizar, articular isso, porque, né, a gente como estudante, como acadêmico, né, a gente tem a gente tem mais informação que a população tem. A gente tem mais conhecimento, a gente consegue compreender, a gente consegue entender a importância disso. Não apenas para preservar lá os bichinhos, ou o passarinho, ou o mamífero, ou a capivara, mas muito além disso, né? É garantir qualidade de vida, garantir oportunidades para as pessoas, é garantir oportunidades para que as famílias, os pais possam ter aonde ir com os filhos no final de semana. Né? Eu fico impressionado de ver aqui em Fort Collins, no Colorado, a quantidade de parques urbanos que a gente tem. A gente sai a pé, em 5 minutos está num parque. E desse parque, a gente se conecta, pode caminhar 5, 10, 15, 20 quilômetros por parques, e eles estão vendo as pessoas, as famílias, né, passeando, usando, e a gente sempre pensa isso, puxa, se a gente for em Ponta Grossa, onde é que a gente vai? Sobrou o Lago de Olarias e só, né? E é muito triste isso, né? Então, à medida em que a participação popular aumenta e à medida que a gente tem um grupo de pessoas engajadas nesse processo, a gente torna, né, viável que essas coisas, né, possam acontecer, que a gente possa ter um conjunto de parques como esse. É um sonho, né? A ideia da APA é uma coisa assim utópica, mas a utopia pode ser realidade, né?
Aqui na cidade, quando eles começaram a construir a cidade e começaram a construir o sistema de parques, era uma coisa utópica, mas hoje ela é realidade, ela está presente, né? Ela faz parte da... qualquer loteador, por exemplo, qualquer empreendimento já sabe que, puxa vida, eu tenho que fazer isso, senão eu não vou conseguir viabilizar meu empreendimento. Eu tenho que garantir, né, essas coisas para a cidade, para a comunidade, eu tenho que doar parte da minha área como exigência da legislação para que isso seja né, passe para a população. E, puxa vida, nós estamos falando de um país como os Estados Unidos, né, um país que, né, é o berço do capitalismo, mas essas coisas aqui foram incorporadas no processo de ocupação urbana, no desenho, na cidade, etc. Né? Evidentemente que tudo isso é baseado em conhecimento, é baseado em informação acadêmica, informação científica, em trabalho de pesquisa, que molda, né? Mas o papel do executivo e do legislativo é aprimorar esse processo e servir, né, para a população esse tipo de qualidade. Então, é muito bacana ver vocês engajados nisso e, digamos assim, à medida que a gente conhece mais desse potencial, isso vira, opa, é possível isso, nós podemos fazer isso, é uma meta para o futuro, né? Daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos, a gente vai ter uma qualidade de vida, uma cidade diferente, graças, né, ao engajamento das pessoas para poder participar, para exigir que isso possa acontecer. Joia. Então, Hugo, bem no escopo disso que você está falando, eu vou passar para a Carol fazer uma perguntinha para a gente estender um pouquinho mais esse raciocínio. Carol, quer falar? Muito boa tarde, primeiramente. Então, toda vez que a gente vai defender a manutenção das áreas nativas aqui da nossa cidade, o argumento que usam contra a gente é: você é contra o crescimento da cidade? Então, nesse viés, de que maneira a gente poderia conciliar esse progresso da cidade e, ao mesmo tempo, a gente manter as nossas áreas nativas? perfeito, perfeito. Realmente, tem grande chance de vocês escutarem isso na audiência pública, né? Sempre é um argumento que se usa para isso. Mas o que é o progresso? Ah, o que é o progresso? O progresso é qualidade de vida. O progresso é garantir para as pessoas, para os cidadãos, né, um ambiente protegido, um ambiente com ar limpo, de qualidade, né, com espaços para recreação. Isso é progresso, isso é qualidade de vida, e é isso que nós temos que almejar, né? E os investidores, né, eles usam isso como argumento, né, um argumento de baixo nível, né? Dá até para dizer isso é um argumento de baixo nível, ninguém é contra o progresso, pelo contrário, o progresso é fundamental, nós temos que almejar o progresso, mas o progresso não é simplesmente destruir, impermeabilizar e dar lucro para algumas pessoas, para alguns empreendimentos. O progresso é a qualidade de vida que vai ficar para o cidadão. E nesse momento que nós estamos no mundo, no Brasil e no mundo, por conta da mudança climática, é fundamental preservar espaços verdes, é fundamental preservar florestas. Isso é o progresso hoje, né? A preservação vai garantir o progresso, a preservação vai garantir bem-estar social, a preservação vai garantir sustentabilidade, e não simplesmente destruir isso para enriquecer algumas pessoas. Não é esse o progresso que nós queremos, não é esse o progresso que nós temos que almejar. Nós temos que ser, né? Acho que esse é um argumento, uma frase de efeito, né? Nós temos que ser inteligentes, né? Esses processos de destruição não são inteligentes, eles são rasos, eles são superficiais, eles são baseados num progresso do século XIX, ou seja, de 200 anos atrás. Eles já ficaram no atraso. Esse progresso é um atraso. O progresso é, né, é fazer aquilo que você falou, é como conciliar, né, os interesses econômicos de proprietários que tenham, né, o direito de querer fazer isso, mas trazer isso para um contexto mais inteligente, mais progressista, no sentido de, né, de garantir benefícios para a sociedade como um todo. E isso é fundamental para os tempos atuais, né? A gente tem que pensar assim, a gente precisa pensar assim, porque senão, né, um exemplo concreto, né, o calor que está fazendo em Ponta Grossa, dá para ver, né, por vocês aí, né, nós estamos aqui, bom, hoje esquentou um pouquinho, mas está -5 agora, mas estava, né, -15, chegou a fazer -23 aí essa semana. Mas, digamos assim, como que a gente ameniza o clima na cidade?
tendo árvores, tendo floresta. Se a gente destrói isso e impermeabiliza isso, nós estamos destruindo, nós estamos criando mais ilhas de calor, né? Ah, mas é só uma areazinha, mas não é só uma areazinha que se soma com todas as áreas, né? E essa onda de calor que nós estamos sentindo é função do desmatamento que aconteceu no sul do Brasil, no Paraná, nos últimos 100 anos, né? Então é o momento da gente ter que parar com esse progresso que não é progresso, né? Com essa ideia errada de 200 anos atrás, e ter uma visão futura para o futuro, né? E que no caso de vocês é fundamental, é a vida de vocês, é o futuro de vocês, é a família que vocês vão ter, que vocês têm, que vocês vão construir, que também vai precisar disso, né? E não apenas pela questão, né, e o papel que isso tem, né, no controle de enchente, no controle de secas, né, porque se a gente pode ter água na cidade, nos rios da cidade, portanto, agora você é privilegiado por isso, né, mas nós estamos perdendo, nós transformamos isso em esgoto, em depósito de lixo, né, é possível recuperar? É possível recuperar, isso sim é progresso, né, isso sim é o que a cidade tem que almejar, e aí entra o papel do executivo em ser inteligente, né. Você não está chamando ninguém de burro, né? Mas vocês têm que ser inteligentes, né? O executivo tem que ser inteligente. Mas as empresas, os empresários também têm que ser inteligentes, ou mais inteligentes ainda, porque é o futuro do próprio negócio deles. Então, essa inteligência tem que ser somada para a gente construir o futuro que a gente quer com a cidade, né? Voltando na pergunta da Juliane, ou seja, a população, né, participando, ela exige isso. E daí, se a população exige, o executivo vai cobrar e as empresas vão se adaptar, como se adaptaram aqui, como parte aí do processo de fazer negócio, só que faz um negócio mais decente, melhor, com mais proteção e assim por diante. Fantástico, Hugo, muito obrigada. A gente está lisonjeada de contar com a tua presença aqui, poder discutir esses temas, mas devido ao tempo também, eu sei que você fez uma gentileza de conversar com a gente no fim de semana, eu vou passar para a Maria, nossa acadêmica, fazer uma fala de encerramento. Bom, então, boa tarde. Eu queria agradecer, em nome do Grupo CONEA de Conservação da Natureza e Educação Ambiental, pela presença do senhor, pelas falas tão importantes de um assunto extremamente urgente, né? Que seria agora a população civil ter essa oportunidade de ter um conhecimento e mostrar o seu posicionamento referente a isso, oferecer alguma mudança, e considerando toda a sua experiência como secretário do Meio Ambiente de Ponta Grossa e também professor e pesquisador há mais de 30 anos, para nós como professores e pesquisadores de informação, isso é muito essencial e muito bom poder trazer esse conhecimento, até porque isso interfere, vem desde o nível municipal até a relação que é trazida muito, como o próprio senhor falou, da inteligência, sobre a fundamentação disso, da inteligência ecológica e do mantimento da saúde planetária desde níveis municipais ou da própria concepção civil mesmo, concepção como indivíduo de pertencimento na conservação desse meio. Muito obrigada mais uma vez, em nome de todo o Grupo CONEA. Perfeito. Obrigado a vocês, obrigado a todos vocês, obrigado, Lia, pela oportunidade. Foi um prazer conversar com vocês aí. E bom trabalho para todos nós aí. Obrigada, Hugo.